Olá, nesse tempo de reflexão, gostaria de convidá-lo a um pensamento na palavra do Senhor. Na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, a palavra do Senhor diz: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperam inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Essa belíssima carta de Pedro trata sobre um povo que peregrina no mundo de aflições, no mundo de tantas lutas, de tantos desafios, como todos nós, mas diante das quais precisa espelhar a pessoa do Deus na sua própria vida. Pedro chama a vida antes de Cristo ser parte dela como um tempo de ignorância, um tempo de trevas, de obscuridade no coração e na mente, as quais, por causa de Cristo, são renovadas, são transformadas para um jeito novo de vida como peregrinos neste mundo. Pedro diz: como filhos obedientes, não vivam mais conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Pelo contrário, como Deus é santo, vivam uma vida de santidade. E a expressão mais alta de chamado para a santidade é quando Pedro chama ou traz à tona a citação lá de Levíticos: sede santos, porque eu sou santo. Todos os sacrifícios, todo o sistema de purificação sacrificial era para que a pessoa de Deus fosse percebida numa nova natureza, num coração lavado, transformado pelo sangue puro, agora no Novo Testamento, do Cordeiro de Deus. É muito interessante que após a festa da Páscoa, uma semana depois, começava a festa dos pães asmos, um ritual belíssimo em família, quando a mãe pegava farelos de pão e jogava pela casa farelos menores, escondia mais para que os filhos maiores pudessem procurar, e pedaços maiores de pão eram deixados nos corredores para que as crianças pudessem procurar também. E cabia ao pai, com uma vela na mão, com uma pena, ele ia com os filhos procurando essas migalhas, ou esse fermento, a presença do fermento, que era uma lembrança do Egito, do pecado na vida deles. E esse processo, essa dinâmica tão interessante, o fermento era colhido e jogado fora, numa ideia de que depois da festa da redenção, começa um processo de santificação, de remoção da velha natureza, do pecado que está no nosso coração, precisa ser jogado fora, precisa ser removido. E esse tempo, onde o tempo não é um problema tão sério para nós, temos tempo de sobra, é uma grande oportunidade para nós refletirmos o que ainda da velha natureza ainda faz parte do nosso coração, que precisa ser jogado fora, precisa ser removido no nosso coração, na nossa fé, na nossa espiritualidade, às vezes tão cheia de misticismos, pecados escondidos, tantas vaidades, tantas coisas. Esse é um tempo para nós examinarmos o nosso coração e deixar que o sangue puro de Cristo, que já foi derramado sobre nós, traga à tona uma nova identidade, como nova criatura, como povo de Deus, que vai viver no mundo com as suas lutas, mas com a imagem de Deus em nós, propagando a verdadeira vida em Cristo Jesus. Uma nova vida, ela precisa nascer no nosso coração a cada dia, onde Cristo vai sendo conhecido em nós e vai sendo mais próximo de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.